Paraná como representante do povo paranaense em Brasília, no Congresso Nacional pelo PSL, Aline Sleutz. Deputada Aline Sleutz, bom dia. Bom dia, está aqui conversando com novamente. Deputada, eu gostaria de conversar primeiro com a senhora sobre o seu trabalho no Congresso Nacional nesses últimos anos e, na sequência, sobre a sua candidatura ao Senado, os partidos, enfim, tudo que vem à frente, né? As pessoas, às vezes, esquecem o básico operacional, né? Nós temos um Congresso Nacional, um legislativo, com duas casas. Em uma casa, o deputado federal representa o povo, né? E na outra casa, os senadores, ou o senador, representa o Estado-membro da União. Nós adotamos um modelo muito parecido com o dos Estados Unidos, né? Então é óbvio que representar o Estado-membro da União é uma função extremamente importante. A gente vai falar sobre isso na sequência e sobre os seus planos em relação a esse projeto no Senado. Mas eu gostaria primeiro de falar sobre o seu trabalho. Em relação aos esses últimos anos como deputada federal, que projetos de lei a senhora apresentou que a senhora acha que merecem um destaque um pouco maior? Bom, eu primeiro gostei muito do teu comentário em relação à ação da Câmara Federal e do Senado. Às vezes as pessoas confundem, acham por que tem duas casas que fazem a mesma coisa. Na verdade, o Senado é uma revisora, né, de todas as matérias, isso é muito importante, e aonde tem a participação de 3 senadores, indiferente do tamanho do Estado, o que mostra a importância do Estado dentro do nosso país. As minhas matérias foram em várias áreas. Eu trabalhei com projetos na área da agricultura, da educação, deficientes, questões sociais, ambientais, e tenho trabalhado também com a pauta da saúde, que hoje eu sou reconhecida como madrinha no Brasil, que é a mielomeningocele. É uma má formação muito grave, que nós temos hoje crianças nascendo com maior número com mielo do que com síndrome de Down. Só que, infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento, e eu trabalhei com 2 projetos importantes nessa área. Um, para que essas crianças tenham o direito de fazer a cirurgia intrauterina, ou seja, fazer a cirurgia dentro da barriga da mãe, tentando corrigir e minimizar o mal de efeitos pós-nascimento. O segundo projeto que está tramitando é sobre a questão do tratamento. Nós precisamos trabalhar com essas crianças com a eletroestimulação, porque elas têm problemas sérios de incontinência urinária e fecal, e isso dá um transtorno a vida toda. Então, na área da saúde também apresentei vários pedidos em relação a protocolos do SUS, algumas demandas que não procedimentos já na planilha para serem adotadas e a população ter o direito de forma gratuita. Na agricultura, acho que um dos projetos mais significativos é a questão do aumento da pena de invasores em áreas produtivas. Então, nós tivemos aí no governo Bolsonaro uma redução gigante em relação a invasões, mas precisa ser ainda mais rígido, principalmente aquelas invasões onde as áreas são produtivas. Isso impacta diretamente na vida de todos nós brasileiros, não só do proprietário, mas de todos que precisam comprar esse alimento lá nas prateleiras dos mercados. Também tive uma participação muito grande em legislações ambientais, essas que falam da questão da regularização das unidades de conservação. Temos grandes situações no estado do Paraná e no Brasil que tratam sobre essa situação de regras, de limitações, de exigências, e que às vezes o produtor rural ele acaba tendo só obrigações, mas direitos respeitados são poucos. Então estamos fazendo algumas alterações para que o nosso produtor seja respeitado como ele é, um parceiro do meio ambiente, uma pessoa que cuida, que zela, que presta um grande serviço pela sociedade brasileira e também sociedade mundial, porque o que nós preservamos aqui impacta diretamente no mundo. Então, eu tenho projetos em todas as áreas, tenho relatorias muito importantes. Eu apresentei 177 posições até o momento. E uma das relatorias, assim, que eu me orgulho bastante, foi na minha comissão de agricultura, onde eu sou presidente, a relatoria do bioinsumos, uma nova tendência da agricultura brasileira e mundial, onde nós podemos permitir que os nossos produtores rurais produzam dentro das suas propriedades os seus bioinsumos, os seus fertilizantes. Isso vai baratear o custo de produção e vai permitir que nós tenhamos aí mais oportunidades fazendo um alimento mais barato
um alimento saudável e protegendo aí os nossos agricultores de uma possível falta desse tipo de produto aí no mercado. A senhora falou muito bem em relação à agricultura. Tem algumas coisas que sempre me perturbaram como repórter, né? Uma delas é a invasão de áreas produtivas. Eu jamais entendi isso, né? Não há razão para você invadir uma área produtiva ou uma área de pesquisas, como aconteceu em Castro, né? Então não existe explicação para isso. A senhora falou em multar, em responsabilizar os invasores. Havia um problema jurídico no passado, porque, por exemplo, o MST não tinha personalidade jurídica. Então, contra quem são feitas as ações? Contra os invasores como pessoas físicas, é isso? O que a gente precisa entender? Muitas vezes as pessoas que invadiram terra, seja MST ou seja pessoa física, eram tratados como, né, os sem terras, aqueles que estão lutando para ter o direito do seu pedaço de chão. Mas o que nós precisamos zelar é pelo direito de propriedade, indiferente da área ser particular ou dela seja pública, que no caso, como essa área de Castro que você comentou, a fazenda Capão do Cipó, que está invadida aí há anos, e infelizmente era um centro de pesquisa muito importante na área principalmente de pecuária, e hoje nós vemos lá um projeto importantíssimo que qualificou milhares de brasileiros por todo o Brasil, que eu encontro pessoas no Brasil inteiro falando, fiz curso lá no CTP, na cidade de Castro. E hoje nós temos aí, graças a Deus, nesses últimos 3 anos, um índice muito menor de invasão. Primeiro, porque este governo incentiva esse tipo de política de invasão. Segundo, porque nós conseguimos dividir o que é invasão e o que é assentamento. Assentamento é algo regular, feito pelo INCRA, com terras que estão definidas para isso, coloca-se as pessoas alocadas nesses lotes, posteriormente vai fazer a população, entrega seus documentos, faz com que essas pessoas possam realmente ser dono do seu espaço. Invasão é você entrar numa área sem permissão, seja ela particular, seja ela da União, e você tome posse de algo que não é seu. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, né, essa compreensão e esse entendimento de que o que é meu, o que é seu, o que é da União, não pode ser tomado desta forma. E para isso, também, algo que ajudou muito, alguns questionam, outros não entendem, mas é a situação do cidadão de bem poder ter sua arma, poder ter sua posse, seu porte de arma. A partir do momento que você tem o direito de proteger a sua casa, proteger a sua propriedade, proteger a sua família, isso inibe as ações tanto de sem terra como também da bandidagem, de criminosos, porque ele já não entra na sua casa, no estabelecimento, no comércio, na sua fazenda, que ele vai encontrar uma pessoa ali que está totalmente refém à situação e que não tenha direito de se defender. Então, temos aí um novo quadro, um novo momento de respeito à coisa pública, de respeito à propriedade privada e de direito de defesa. Eu acho que é importante quem está nos ouvindo entender que, infelizmente, os contingentes policiais no Brasil, eles são poucos. Então, a deputada fala não só em terra, mas da questão dos assaltos, e a questão dos assaltos é muito grave. Famílias assassinadas ou feitas de refém, no mínimo, enquanto implementos agrícolas, fertilizantes, enfim, produtos são levados da propriedade rural para fora por assaltantes. Essa é uma situação, infelizmente, comum no Brasil, e o direito de defesa da propriedade, eu acho que é uma questão meio que natural. Esse problema também da segurança no campo, é lógico que o indivíduo tem que ser qualificado também para manusear a arma, né, deputada? Ou seja, não adianta comprar arma se você não sabe usar. Né? Não, com certeza. E até é um risco, né? A pessoa que não sabe utilizar, ela vai acabar entregando mais uma arma na mão de bandido. Mas para isso tem toda uma regulamentação, toda uma legislação, critérios, não é qualquer um que chega lá, compra uma arma e sai atirando. Não funciona desta forma, toda uma qualificação para que isso seja possível. Então, nós temos aí a obrigação, né, de demonstrar à sociedade, àquele cidadão brasileiro que tenha desejo de poder se defender, de poder adquirir, né, uma arma para cuidar da sua família, da sua casa, da sua propriedade, da sua fazenda, do seu comércio, que ele tem hoje essa oportunidade. Há alguns anos atrás, os desgovernos que passaram pelo Brasil desarmaram a sociedade de bem,
tiraram a arma do produtor rural, tiraram a arma do pai de família e esqueceram de tirar a arma dos bandidos, né, dos criminosos. Aí, hoje nós vemos aí um novo momento do país que pessoas de bem podem estar armadas defendendo a si e defendendo sua família também. Uhum. Deputada, já que a senhora é da Comissão de Agricultura, que trabalhos dentro da Comissão de Agricultura se destaca nesses últimos anos? Bom, nós tivemos anos muito ativos, né, principalmente neste governo, visto que nossa ministra Tereza Cristina, uma grande parceira, conhecedora, qualificada, sempre andou junto com a Comissão da Agricultura e com a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, que é engenheira agrônoma, ela que é deputada, né, está como ministra, mas é deputada, nos subsidiou muitas matérias importantes e nos deu também um balizamento do que era prioritário para que o Brasil votasse. Para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nossos amigos do agro, eu posso ressaltar aqui matérias importantíssimas que faziam 17 anos, 20 anos que estavam parados na Câmara Federal. Por exemplo, é o caso da regularização fundiária. Regularização fundiária que vem para realmente desmistificar essa situação de que foi criado durante muitos anos e até nas últimas décadas, a dependência deste povo que é assentado. Coloca o cidadão num pedaço de chão, mas não dá autonomia, não dá o papel na mão, não dá o direito para ele financiar, para ele produzir, para ele comprar o trator, para ele melhorar a sua casa, para ele empregar e para ele também garantir o futuro da sua família. Isso que quando ele faz, ele não tem segurança alguma se ele não tiver o título, o documento da sua terra na mão. E aí, né, vem uma situação muito interessante. Foi uma guerra, um conflito gigante de 17 anos de discussão dessa matéria na Câmara, porque justamente a esquerda, aquela que diz que cuida do pobre, que cuida do sem terra, que apoia o MST, ela não queria que nós agilizarmos o processo, desburocratizarmos o processo. O que nós queríamos? Que os lotes de 4 módulos a 15 módulos, que é já o número oficial das leis anteriores, fossem georreferenciadas de uma forma mecânica, não precisando o técnico ir lá, um funcionário ir lá e fazer toda essa medição presencial, que isso custa muito dinheiro, é muito demorado, temos aí milhares de terras esperando esse processo, e o INCRA não tem gente suficiente, muito menos estrutura para fazer isso. E o curioso, que quem era contra isso é justamente aqueles que se falam defensores, né, defensores dos assentamentos, defensores dos mais necessitados. E conseguimos avançar um pouco, certo que não conseguimos fazer o que queríamos, dos 15 módulos, avançamos para 6 módulos fiscais, com a verificação de georreferenciamento de forma remota. Mas está no Senado essa matéria e nós esperamos que os senadores revisem e consigam avançar, porque isso vai ser muito importante para o Brasil. Vejam um fato assim que eu posso colocar como exemplo. Eu fiz um diagnóstico com o INCRA de quantos títulos de terra eram emitidos e entregues por ano no outro governo. Teve ano que foram entregues 8 títulos no ano inteiro, outro ano 3, outro ano 15. Só no evento que eu levei o presidente Jair Bolsonaro e o Robson, superintendente do INCRA, em Castro, nós entregamos 5.800 títulos provisórios e permanentes. Então, esse governo está entregando em todos os estados milhares de títulos que estavam engavetados durante muito tempo. Então, esse é um avanço muito significativo. Tivemos também a votação do licenciamento ambiental, 20 anos parados na Câmara Federal. Mas o licenciamento vai acabar com a natureza? É o ruralista que está querendo isso? Não, minha gente. O licenciamento ambiental vai desburocratizar para aquele que quer construir um hotel, um prédio, um viaduto, uma estrada, a prefeitura que precisa ter uma nova travessia, as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, enfim, tudo o que precisa de licenciamento está sendo facilitado, agilizado nesta legislação que estava lá, parada há 2 décadas. Agora essa matéria está no Senado, também esperando a boa vontade dos senadores. Votamos um outro projeto importantíssimo para o agro, autocontrole. Então, hoje, nossos frigoríficos, laticínios, eles precisam que o fiscal, pelo mapa, esteja lá toda hora, autorizando o abate, a liberação daquele produto que está sendo realizado naquele momento. Hoje, com autocontrole, a empresa terá
condições de fazer a contratação do seu fiscal, agilizar todo o processo de fiscalização, é claro, sempre com os olhos atentos no mapa, mas a gente vai ter possibilidade de estar agilizando todos os processos. E isso também é um projeto que dinamiza, que nós vamos poder produzir muito mais, vamos poder ter ativo em 3 turnos das empresas, as empresas vão poder maximizar seus ganhos, minimizar os custos, e se eu fosse falar que todas as matérias que nós votamos, só na minha comissão, foram 160 projetos. Então, você vê como é o avanço. Eu peguei uma comissão que estava parada há 1 ano, devido à pandemia, não tivemos reuniões nas comissões e nem votação dos projetos. Eu peguei a comissão, eu tinha lá mais de 200 projetos parados. Nós conseguimos votar 160. Nós fizemos 90 audiências públicas para ter os temas mais variados possíveis. Então, eu acredito que, como presidente da Comissão da Agricultura, a primeira mulher da história do Brasil a presidir a comissão, nós tivemos um trabalho muito importante perante o agro, que é o motor, a locomotiva da economia brasileira. E no plenário também conseguimos avançar com muitas pautas. O que está faltando realmente agora é o empenho do Senado de entender que essas matérias do agro são prioritárias e precisam ser votadas para continuarmos a avançar nessa pauta tão significativa do Brasil. Tem uma preocupação com a agricultura familiar que é essencial no Brasil também, acho que ela deve ser estimulada até para que os jovens permaneçam no campo, né? E com a viabilidade da produção do pequeno produtor. Por exemplo, a montagem de pequenas cooperativas, eu sou um fã do cooperativismo, acho que a senhora também, né? Para que as pessoas possam, produtores de leite, por exemplo, montar pequenas queijarias, vender seus produtos em suas cidades, doces, tudo que dê valor agregado. Acho que a senhora compreende a minha linha de raciocínio, né? Ao mesmo tempo, vender conservas de batatinha, conservas de pepino, o que dá mais valor agregado dê o produto in natura, né? Com certeza. A senhora acha que isso é viável, de estimular o pequeno produtor dessa forma, dessa maneira mais organizada, na comercialização e produção dos seus produtos, enfim? Sem dúvida, você tem total razão aí na tua fala. O Paraná, inclusive, é um exemplo do cooperativismo, porque deu certo, é algo que fortalece, que minimiza custos, né, faz a redução do custo de produto e ajuda na questão da comercialização. O que eu tenho visto em relação às cooperativas é a simplificação. Você vai comprar algo, não compra sozinho, você compra em centenas, milhares de produtores, isso vai ficar mais barato e vai te dar aí a condição de um fôlego na hora de vender com uma sobra um pouquinho maior. O que eu fiz, você comentou sobre o leite, o que eu fiz em relação ao leite, que é um produto que está em 99% dos municípios do Brasil, já 20 milhões de emprego direto e indireto, é o 6º produto de maior importância no nosso país, somos o 3º maior produtor do mundo. Eu estive em vários estados percorrendo com a caravana do leite, porque nós temos uma subcomissão dentro da Comissão da Agricultura que trata apenas do leite. E nessa caravana, pudemos identificar quais são as soluções, os exemplos, o que está dando certo em vários estados, para que possamos ajudar, colaborar e incentivar para que esse produtor não deixe de produzir o leite, que é tão importante para a questão nutricional, a manutenção do povo na roça e principalmente a questão econômica. E eu montei um projeto de política nacional de apoio e incentivo à pecuária leiteira, com o objetivo de aumentar a produtividade, de promover a ampliação do mercado interno e externo, ampliar o mercado do leite, elevar o padrão de qualidade, porque não adianta só a gente ter quantidade, nós temos que ter qualidade no nosso produto, estimular a produção, o transporte, a industrialização. E aí, claro, para que isso aconteça, nós temos que ter criação de linhas de crédito, temos que isentar o PIS e COFINS do milho, da soja, enfim, do que é utilizado para fazer a ração dos bovinos, para poder dar maior sobra, tem que ter um pouco mais de visibilidade, porque esse setor, ele entrega o produto durante 30 dias e com 35 dias ele vai receber, sem saber quanto. Então isso é um problema, é um nó na garganta muito grande.
E nós pudemos apresentar este projeto que vai beneficiar diretamente a cadeia produtiva do leite. Eu que sou de Castro, capital nacional do leite, nasci, vivi, cresci a minha vida toda envolvida nesse segmento, nesse setor. E o que nós vimos em todas essas propriedades, que nós temos que ter uma opção mínima. Não dá mais para querer sobreviver tirando 100, 200, 300 litros de leite por dia. Precisamos avançar na nossa produção. A segunda situação, temos que ampliar, você falou muito bem, a verticalização, que fazer o leite, doce de leite, queijão, queijo, produtos que possam ter mais recursos, que possam ter um preço melhor para que o produtor possa manter sua propriedade. E a terceira linha, que está sendo muito utilizada também, é a diversificação. Além de você ter o leite, você ter lá também um franguinho, você ter uma fruta, você ter uma horta, ter outra atividade que naquele momento que o leite cai, que tem alguma baixa, alguma entrada de leite de outros países, você não fique na mão desse produto, porque realmente ele oscila bastante, mês a mês. Então, nós temos um trabalho imenso para incentivar principalmente o pequeno produtor. Esse governo não deixa ninguém para trás, nós estamos trabalhando com os agropecuaristas, indiferente dele ser pequeno, médio ou grande, até mesmo porque a grande maioria da produção do nosso país vem de pequenas propriedades. E eu digo sempre que nós temos que saber dividir o critério de pequeno produtor e de pequena propriedade. Nós podemos ter, sim, uma pequena propriedade e um grande produtor, seja ele de mel, seja ele de leite, seja ele de frutas, de legumes, verduras, peixe, enfim, as pequenas propriedades podem se manter e manter bem a sua qualidade de vida e a sua manutenção na terra. Deputada, vamos agora para um breve intervalo, na sequência o repórter CBN e voltamos em instantes, tudo bem? Tudo certo, obrigada. Do CBN, comigo na técnica Marcos Adi. Estamos entrevistando a deputada federal Aliut, do PSL, que no bloco anterior falou sobre os trabalhos desenvolvidos no Congresso Nacional nesses últimos anos, com uma ênfase muito forte ao setor agropecuário. Deputada, nós soubemos que a senhora então fez o lançamento da sua pré-candidatura ao Senado, mas a senhora não deve permanecer no PSL, é isso? Eu ainda não, porque o PSL não existe mais. Ele se unificou com o DEM e formou o partido União. Felipe Francischini é o atual presidente no estado, convidou inclusive para permanecer na legenda e também me disse que a carreira ao centro está disponível. Então eu tenho até o dia 10 de abril para bater o martelo em relação à filiação e estou aí estudando as várias possibilidades, as várias propostas. Que partidos fizeram convites para a senhora? Bom, eu estive conversando com muitos partidos nesses últimos dias, em especial com o Avante, com o PROS, com o PTB Nacional, que me dou também para senadora. Estive falando com o líder Ricardo Barros, ele está viajando, dia 26 estará aqui novamente, também tem uma pré-conversa. O próprio União, que Felipe Francischini deseja que eu permaneça na legenda. Estamos avaliando o DC, né, que é o Partido da Democracia Cristã. Então temos várias possibilidades, vários partidos que desejam ter uma candidatura ao Senado e estou avaliando a questão de estrutura, a questão de tempo de TV, a questão se eu posso levar os meus apoiadores. Tenho mais de 30 candidatos a estadual e federal que já deixaram registrado que para onde eu for eles querem estar juntos, então eu não posso me incomodar, me preocupar apenas do partido que me ofereça esse espaço, mas também o partido que ofereça espaço a meu grupo. Eu entendo. Que são pessoas que serão candidatas a deputadas estaduais e federais, é isso? Isso, exatamente. São pessoas que já estão acompanhando o meu trabalho há bastante tempo, que sempre nos apoiam em relação a agora essa candidatura ao Senado e que querem estar junto no mesmo grupo para fortalecer tanto essa questão da imagem de uma candidata conservadora, direita, do agro, e também a situação de que eu possa fortalecê-los como candidatos estaduais e federais. A senhora tem uma ligação muito forte com o presidente Jair Messias Bolsonaro. A senhora acredita que isso deve lhe dar na eleição no estado do Paraná?
Bom, o estado do Paraná é um estado conservador de direita, é um estado que preza por esses valores, né? E eu tenho certeza que esse público, né, esses cidadãos que acompanham o meu trabalho, acompanham o trabalho do presidente Jair Bolsonaro, que deixam que o Brasil continue nesse caminho certo, um caminho de alavancar a economia, de zelar pelos valores, de respeitar os valores que nós acreditamos como prioritários. Eu acredito que isso me beneficia, sem dúvida alguma, porque as pessoas sabem do meu vínculo, do meu posicionamento como vice-líder do governo no Congresso, o estreitamento das minhas ações em relação às ações do governo federal. O fato da senhora ter uma conexão muito forte com a bancada do negócio e com o agronegócio paranaense pode fortalecer a sua candidatura também, já que a economia do Estado se baseia nisso? Ney, o que eu fiz? Em novembro, quando o presidente me perguntou quem seriam os candidatos a Senado pelo Paraná, e naquela ocasião só tínhamos o nome do próprio senador que vai sair para a reeleição, e ninguém cogitava, ninguém comentava isso. Eu falei para o presidente que só tínhamos o nome do atual. Ele me disse, como pode o Paraná, né, com tantas pessoas, com tantos líderes, tão forte, não ter nomes? Eu falei, olha, infelizmente não se comenta nada, talvez pela distância, né, falta um ano aí para a eleição. E ele me perguntou, deputada Aline, a senhora tem coragem? Eu disse, olha, presidente, se a senhora me perguntasse se eu tenho dinheiro, estrutura, apoio suficiente, eu ia ficar pensando aqui para lhe responder. Mas o senhor me perguntou em coragem. Coragem e fé foram as únicas coisas que me trouxeram à Câmara Federal e que me fizeram ser deputada federal. E aí ele me disse, vai trabalhar então. E foi o que eu fiz em relação à caravana Aline pelo Paraná. Porque uma coisa, né, é o candidato querer ser candidato. Outra coisa é a população querer que o candidato seja candidato. E antes de definir, eu fui ouvir as minhas bases. E, obviamente, o agro é a minha base. Conversando com as cooperativas, com as agroindústrias, com as entidades de base, com os setores, pessoal do leite, pessoal da carne, pessoal das frutas, peixe, enfim, todos os segmentos, eu descobri uma palavra de ordem em todos eles: renovação e representatividade. Eles hoje não se sentem representados pela composição atual do Senado. E aí eu me coloquei à disposição. Perguntei, olha, vocês querem que a presidente da Comissão da Agricultura e a representante hoje de vocês na Câmara coloque esse nome à disposição para Senado? E o apoio foi unânime. Portanto, quando eu descobri que o agro gostaria de ter o meu nome como pré-candidata, quando eu conversei com os 220 municípios que eu atendo hoje no estado do Paraná, mais de 110 prefeitos, mais de 300 vereadores, e todos, numa voz única, me falaram, deputada Aline, hoje nós não temos nós não temos representatividade, não conseguimos sequer marcar uma união quando vamos ao Senado ou quando tentamos aqui no estado. E nós precisamos de um senador municipalista. E eu falei, eu sou uma deputada municipalista, porque já fui vereadora, sei como é difícil não ter voz, e eu serei uma senadora, se Deus quiser, quando efetivar a minha candidatura e, caso seja eleita, serei uma senadora municipalista. E aí nós começamos essa grande jornada, vendo a necessidade de termos voz para os conservadores, para os cristãos, para os nossos prefeitos, vereadores, para os nossos municípios e para o nosso agro. Deputada, eu acho que é importante explicar para quem está nos ouvindo, talvez algumas pessoas não saibam, a função de um senador e a diferença para um deputado federal. A senhora poderia fazer isso? Sim, com certeza. Então, amigos, seguindo na linha da representatividade municipal, estadual e federal, fica muito mais fácil para você que mora na cidade conhecer o vereador e o prefeito. O vereador que legisla, o prefeito que executa, na questão do estado, o deputado estadual e o governador. E lá no governo federal nós temos, além do deputado federal, o Senado. O Senado que é a voz dos estados, que tem 3 representantes indiferentes do tamanho do seu estado, ele representa com a mesma pujança, com a mesma força, o interesse dos estados, ele revisa todas as legislações que são aprovadas na Câmara Federal e, claro, ele tem um objetivo maior, que é trabalhar com as políticas públicas maiores, com a infraestrutura, com os projetos de maior porte, até mesmo porque o senador tem mais recursos. A bagagem financeira de um senador, de um deputado federal, não tem comparação
separação, né? E o senador, ele é eleito por um sistema majoritário, dado por um sistema proporcional. Porque o deputado precisa de ter legenda, ele precisa de um grupo que faz X coeficiente para saber se elege 1 ou se elege 2 ou 3 dentro daquele partido. O senador é o mais votado. É como se fosse uma eleição para governador. Tem 2 candidatos, 3, 4, 5, uma vaga ou 2 vagas. Esse ano é apenas uma. Você sendo mais votado, indiferente do teu partido, indiferente da composição, indiferente dos apoiamentos, você pode, inclusive, lançar uma candidatura avulsa, correr para a população, que quem vai definir, quem vai dizer quem é o eleito, é o povo, com a votação, com a maior votação. E quais seus planos como senadora, digamos que a senhora seja eleita? Bom, primeiro é dar cara ao Senado paranaense. Um Paraná rico no agro, rico em desenvolvimento, cooperativismo, tecnologia. Nós temos que ter um senador com o mesmo olhar, com sangue nos olhos e que tenha realmente a disponibilidade de lutar por essas pautas. Segundo, ter um senador que enxergue os nossos municípios, porque as pessoas moram nos municípios que acontecem as políticas públicas. Não adianta a gente se eleger lá no tapete azul maravilhoso do Senado, sentar-se, fechar-se na sua sala com ar-condicionado e jamais voltar a visitar, a escutar a população paranaense. Terceiro, temos uma representatividade nas pautas conservadoras de direita. O Paraná é conservador, o Paraná é a direita. Nós respeitamos as diversidades, nós respeitamos os outros interesses, os outros perfis, as outras ideologias, mas nós temos que trabalhar sempre com a maioria. O Paraná, a grande maioria é cristão conservador. Então, as pautas que sejam conservadoras de direita estarão sendo defendidas por mim no Senado. Uma situação importantíssima é a participação feminina, a participação da mulher. Na Câmara Federal, somos apenas 15% de mulheres. Isso significa que são 513 deputados para apenas 78 mulheres. No Senado, não muda este perfil. Infelizmente, também tem a média de 16%, 17%. Tendo entre as 3 cadeiras do Estado do Paraná 3 homens, nós não estamos tendo representatividade da voz da família, da voz da mulher, da voz da renovação. E eu acredito que, chegando lá, nós teremos grandes oportunidades de tirar essas pautas que nós falamos no início da entrevista, Ney, que estão lá engavetadas, que não há interesse, como o licenciamento ambiental, como a regularização fundiária, como o outrole, como tantas outras pautas que, infelizmente, são votadas na Câmara e chegam lá por falta de desejo, de interesse, de apoio, ficam paradas no Senado, atrasando, prejudicando o nosso Brasil. E, em relação ao governo federal, se Deus quiser que reelegemos, né, o nosso presidente Jair Bolsonaro, para que ele continue na linha certa, no lado da direita, lutando pelo direito de todos, onde nenhum brasileiro fica para trás, nós precisamos ter um voto do nosso governo federal, que fica refém de muitas pautas, muitos projetos, tendo que ficar todo momento negociando, tratando de uma forma diferenciada para conseguir avançar no Senado. E isso é ruim para o Brasil. Se nós tivermos aí um senador de cada estado eleito neste momento, teremos aí mais 27 senadores, que metade deles sejam alinhados ao governo federal, nós teremos com certeza a oportunidade de fazer avançar principalmente as votações de pautas estruturantes para o Brasil, sendo mais alinhados na votação do que o governo federal deseja, sonha para a população brasileira. Preciso deixar claro, nesse momento, o presidente Bolsonaro se encontra em segundo lugar nas pesquisas, o ex-presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, digamos que vence o presidente Lula. A senhora julga ter a habilidade necessária para conversar com uma outra força política que não a força política que a apoia? Então, tua pergunta é interessantíssima, né, teu comentário. Eu gostaria só de salientar como pode um candidato que umas pesquisas, não são todas não, aqui eu faço, por exemplo, demonstra que o presidente Bolsonaro está ganhando e ganhando muito bem. Algumas pesquisas que dizem que o presidente está em segundo lugar, eu acho que é notório. O outro candidato, o ex-presidente, o ex-presidiário, anda pelo Brasil e não consegue andar nas ruas, tem que fechar uma para poder tomar um banho, tem que fechar as ruas para poder se deslocar, quando chega num restaurante é vaiado,
seu José apedrejado por onde passa, e eu acho que as pessoas que têm um pouquinho de noção do que é a política e um pouquinho de noção do que são números, automaticamente vai entender que essas pesquisas não condizem com a realidade. Até mesmo porque se ele estivesse tão bem, suas caravanas eram um sucesso e aonde ele passasse, haveria um mar de pessoas aplaudindo, tirando foto e filmando, como acontece com o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos dizer que na pior das situações, e que isso não é ruim para mim, não é ruim para o presidente Bolsonaro, é ruim para o Brasil e para o mundo, que a esquerda tome posse de novo desse governo, como fez nos últimos anos, atrasando a economia, engessando e prejudicando o nosso país e dividindo a sociedade brasileira. Eu tenho condições de trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, com o mesmo comprometimento, visto que quando presidente da Comissão da Agricultura, eu tinha 104 parlamentares que faziam parte da minha comissão. Entre eles, uma grande parcela de partidos da esquerda e do centro-esquerda. Jamais os desrespeitei, mas fiz a lei acontecer e nós conseguimos, através da utilização do nosso regimento interno, aprovar, discutir e avançar em todas as pautas significativas para o Brasil, sendo de direita ou sendo pauta apresentada de direita ou de esquerda. Se era bom para o Brasil, nós estávamos juntos para discutir, melhorar, avançar e votar. No Senado farei a mesma conduta. Chegarei lá, conquistarei o meu espaço, como fiz nesses 3 anos como deputada federal, vou montar a nossa base, vou encontrar os senadores que tenham o mesmo perfil, os mesmos valores que o meu, montaremos uma banca para discutir as pautas que importam para o Brasil e vamos à luta. Mas francamente, pelo que eu tenho visto no Brasil, através das missões do nosso presidente Jair Bolsonaro, através dos avanços, através das entregas, através de projetos que estavam aí engavetados e que hoje foram retirados da gaveta, votados e melhorados, através das obras estruturantes, levando água no Nordeste, ferrovias, rodovias, melhoramentos em todas as áreas, tiramos o viés ideológico das escolas, tiramos os erros que estão sendo cometidos, a corrupção, os desmandos. Itaipu hoje, ela já empregou 3 bilhões de valor do Paraná em obras estruturantes, uma empresa que antigamente dava prejuízo, os Correios, da mesma forma. Enfim, eu acho que as pessoas que avaliarem o Brasil que tínhamos e o Brasil que temos, não vai errar neste voto em outubro. E eu considero que essas pesquisas, inclusive, que estão mudando todos os dias, agora já estão colocando praticamente um impacto técnico, elas vão ter que se dobrar ao desejo e ao interesse da população brasileira e vão tentar a verdade. Porque o povo brasileiro não é bobo. Nós temos redes sociais gratuitas, nós temos o WhatsApp, temos Facebook, Instagram, Twitter, nós seguimos os nossos líderes e nós sabemos quem realmente está à frente dessas pesquisas e quem merece continuar no poder. Bem, a senhora falou então que tem habilidade, lembrando que as pesquisas, deputadas, são feitas por instituições sérias, né? Então, mas eu entendo o seu ponto de vista. Nas redes sociais realmente existe uma força muito grande. Mostrava que o presidente Bolsonaro perderia, a eleição passada mostraria que ele não teria condições, até nas primeiras, nem que ele chegaria ao segundo turno. Então, aqui vai um questionamento e qualquer pesquisa que você faça hoje, onde você esteja, numa lanchonete, num restaurante, rua, na praia, no teu trabalho, nas empresas, essa é a pesquisa real. É aquela que você ouve, o cidadão como um todo, você não seleciona públicos para escolher o resultado da sua pesquisa. Eu tenho pesquisas, faço mensalmente, e ao menos no estado do Paraná, as minhas pesquisas demonstram que o presidente Jair Bolsonaro está o dobro à frente do segundo colocado. Deputada, nós temos dentro dessa sua proposta para o Senado, obviamente, uma carta de projetos, né? Mencionamos que existem muitas coisas que podem ser feitas dentro da cadeia do agronegócio. Atividades que talvez não sejam exploradas adequadamente no Brasil, né? E que foram incentivadas em diferentes lugares por diferentes instituições. Teve um projeto do Sebrae, por exemplo, no Nordeste, com linguiça de peixe, né, que poderia ajudar muito os piscicultores, né, e pescadores também. Temos aqui no Sul atividades como, por exemplo, a caprinocultura de leite e a ovinocultura de corte. Nós temos a Universidade Estadual de Ponta Grossa,
desenvolveu um sistema, já faz alguns anos, de ovinocultura precoce. É excepcional, permite a retirada de um animal jovem com 45 dias, assim, é uma coisa, 75 dias, 45 quilos, né? Ou seja, 3 arrobas. E isso tudo poderia ser discutido no Senado para tentar, como eu posso dizer, estimular a economia do agronegócio como um todo? Na verdade, esses temas que você abordou, todos já existem políticas públicas para ele. Então, se a gente pegar a questão do ovino ou do caprino, nós temos programas, inclusive, a nível de estado. Se você pegar o projeto que nós temos do governo do estado de estímulo, é entregue, beneficiado, principalmente o pequeno produtor, no valor até simbólico, R$100 por animal, entregam as cabras, dão toda aquela iniciativa de trabalho. Ano passado as entregas foram em Pato Branco, inclusive, e é passado ao produtor todo esse desenvolvimento de estudo, nutrição, a questão de genética, para que se desenvolva. Temos que entender também o desejo e a rotina do pequeno produtor. Ele vai criar essas cabras. Para leite? Tá. Para recolher onde? Ou para vender para quem? Ou para fazer um queijo? Muitas vezes foi estruturado alguns programas na cadeia ativa, sendo ele programa do Estado do Paraná ou sendo do governo federal, mas esqueceram de ver o final da ponta. Demos os carneiros ou demos as cabras e daí, vamos fazer o que lá na frente? Hoje nós entendemos que é necessário esse incentivo, pode ser ele através da Emater ou através das secretarias municipais ou através de algum instituto, de uma universidade, mas nós precisamos abrir as oportunidades e principalmente a ponta final. A partir do momento que nós tenhamos aí um rebanho ou uma produção, vamos entregar para quem? Então, a Comissão da Agricultura aprovou, inclusive, vários projetos de política pública de incentivo, do mel, cabra, ovinos e tantos outros segmentos. Mas a gente precisa pensar em convênios, até mesmo para que as secretarias de agricultura, seja ela municipal ou estadual, ela possa depois adquirir, comprar e utilizar esses produtos, seja para instituições sociais, seja para merenda escolar, programas de incentivo para a cadeia produtiva funciona, né? Então, como senadora, obviamente, nós vamos avançar e vamos trabalhar da mesma forma que fiz como deputada federal, dentro da minha comissão, incentivando novos segmentos, incentivando a produtividade, fazendo com que o pequeno produtor possa utilizar a sua propriedade de uma forma mais ampliada, verticalizando, vendendo com valor agregado e podendo manter a sua família com mais recursos, com mais abundância, mantendo-se na roça, porque essa saída do povo da roça é muito ruim. Vai para a cidade, às vezes acaba sendo obrigado a estar mal atendido, com a moradia pior, com uma alimentação pior, e às vezes até sem emprego. Então, a nossa obrigação, enquanto políticos, defendermos a essa população, em especial a rural, para que permaneça no campo, tendo saúde, tendo uma estrada de qualidade, tendo projetos de políticas públicas incentivadoras, melhorando a sua renda e melhorando o desenvolvimento, né, da sua produção dentro da sua propriedade. Importante também facilitar para quem está no campo e na cidade, é lógico também, é claro, acesso à tecnologia e à educação? Com certeza. Nós sabemos que a saída dos jovens do campo muito se dá em relação à situação de que os jovens querem internet, os jovens eles querem tecnologia, eles querem ter um celular na mão, eles querem saber o que está acontecendo no mundo. Então, a partir do momento que nós temos conectividade, inclusive para os próprios equipamentos, hoje tratores, drone, enfim, nós precisamos avançar, até mesmo para avançar na nossa produção. E nós precisamos que a internet chegue aos 4 cantos do país, através do Ministério da Comunicação. Isso tem acontecido, o Ministério da Tecnologia também, do nosso querido Marcos Pontes, nosso astronauta, e nosso ministro Fábio, temos trabalhado ativamente para levar aos 4 cantos do país a conexão e deixarmos a nossa juventude podendo estudar, podendo ampliar seus conhecimentos, e aí vem também uma coisa muito importante, as universidades à distância, EAD, porque às vezes o distrito ou as cidades do interior são muito longes das universidades presenciais. Então, quanto mais cursos à distância nós disponibilizarmos à nossa sociedade, a nossos jovens, a mesmo os adultos que hoje têm feito universidade até os 50, 60, 70 anos,
qualificar nunca é demais, que eles possam ter a oportunidade. Não é porque moram nossa que não podem ter conhecimento, não podem ter aperfeiçoamento aí dos seus conhecimentos. Nós conversamos com a deputada federal Aline Sleutz, que é pré-candidata ao Senado pelo estado do Paraná. Deputada, obrigado pela participação no dia de hoje, Rádio CBN por Google Meet. Muito obrigada, Ney, pela essa grande oportunidade. Obrigada à Rádio CBN, todos os amigos que nos ouviram nesse momento. Para mim é um motivo de orgulho ser a representante do Estado do Paraná, ser a voz do Paraná em Brasília, vice-líder do governo no Congresso, presidente da Comissão da Agricultura. E hoje, pré-candidata ao Senado, para que realmente nós tenhamos uma nova como representante do Paraná. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Excelente final de semana a todos. Muito obrigado, deputada. Encerramos o programa por aqui. Meu nome é Herman, direção da RBN Roberto Mongruel, comigo na técnica Marcos Adi.